minha gente! Hoje o nosso Troco Ideias é sobre um tema super interessante. Empresas UAU. Elas existem? Onde se escondem? Utopia? Verdade? O que você me diz, Cíntia? Bom, prazer estar de novo. Esses encontros do Troco Ideias sempre nos renovam justamente esses pensamentos e essas ideias. E quando a gente pensa se elas existem ou não, se elas são utopia ou não, eu sempre me lembro, quando penso nessa palavra utopia, de um grande autor uruguaio que é Galeano, e ele disse que, quando perguntaram sobre a utopia, ele disse: a utopia está no horizonte. E a gente caminha 2 passos e o horizonte se afasta 2 passos. A gente caminha 10 e o horizonte se afasta 10. Por mais que a gente caminhe e caminhe, a gente não consegue chegar. Então perguntaram a ele: então para que serve a utopia? A utopia serve para isso, para a gente nunca parar de caminhar. E na verdade o que me traz a ideia das empresas UAU é isso. Uma empresa UAU é uma empresa que não para nunca de caminhar, que não para nunca de se reinventar, que não para nunca de se adaptar às novas mudanças e às coisas que estão acontecendo. E se elas existem? É claro que elas existem. Nós estamos cheios de exemplos, agora nesse movimento todo das startups e dos grupos de empresas mais colaborativas, mais integradoras, que olham para uma perspectiva diferente das coisas, que são modelos novos de negócios. A gente vê que isso existe e é muito forte hoje na realidade, principalmente nessas regiões mais próximas do desenvolvimento econômico e das questões de vida mais empresarial, realmente, a gente vê que elas existem, porque elas estão enxergando o lado humano das organizações. Eu brinco, se o que a gente... não é que eu brinque, a teoria do sistema se ensina muito isso, mas eu brinco também no sentido de que nós somos um corpo inteiro, uma empresa é um corpo, uma empresa tem o físico, uma empresa tem a alma, e uma empresa tem o espírito. Para quem acredita nessa triunidade, né? Mas, na verdade, o que a gente percebe é que algumas só cuidam do corpo. Só cuidam da parte de processo e finanças. É isso que me importa, é isso que tem que acontecer, a coisa tem que sair. E aí esquecem da alma, esquecem das pessoas, esquecem que realmente as coisas acontecem por gente que está fazendo as coisas acontecer. Aí, quando esquecem da alma, o corpo padece e as empresas morrem. A mesma coisa quando a gente esquece que nós estamos fazendo isso por uma coisa mais profunda, que é o cliente. E a gente esquece disso às vezes, você foca tão a olhar para dentro que acaba perdendo o fio da meada. Para que eu estou fazendo isso? Quem é que eu quero realmente suprir aquela necessidade? Quem é que eu estou atendendo quando eu faço isso? E eu estou gastando ou estou colocando investimentos para quê? Às vezes é a cerejinha do bolo que não é necessária, porque quem compra o bolo joga a cerejinha fora porque não gosta da cerejinha. Então, eu penso, quando eu estou criando um produto, um serviço, uma empresa, eu estou pensando em mim, no que eu gosto, no que me agrada, no que me interessa, no que para mim é importante, ou estou pensando nos reais problemas, nas reais necessidades, nas reais situações que eu preciso resolver como empresa. Então, quando a gente pensa que tem que resolver um problema que é do cliente, que é do paciente, que é do aluno, que é da outra pessoa, e que quando eu coloco a energia necessária através de processos organizados e uma cultura financeira capaz de que me dê essa segurança, e quando as pessoas que fazem isso sabem o que estão fazendo, aí a empresa é UAU. Aí a empresa está fazendo o que deve ser feito com justiça, ou seja, cada coisa no seu tempo, no seu momento, no seu lugar, com os recursos necessários, sem desperdícios. Perfeito. É isso, ser uma empresa UAU. Sim. E eu tenho certeza que o que a galera quer saber é como a gente faz para ter uma empresa UAU, para ser uma empresa UAU, né? Que dicas você daria para quem está começando, primeiro, e depois para quem já tem a empresa há um tempo e precisa dar aquela reinventada? Qual o caminho que essas pessoas podem seguir? E essas empresas? É até um atrevimento eu querer dizer o que a empresa deve fazer. Geralmente os empresários, também sou, embora de pequenas empresas, né, mas sou empresária também, a gente
não existem receitas prontas do sucesso, como não existem receitas prontas para as pessoas. É até uma impertinência, talvez, dizer o que deve ser feito. Até porque também tem muitas teorias e todas elas têm pontos em comum e alguns que não são. O que eu faço para ter a minha, digamos, forma de pensar ou a minha construção de pensamento em relação às vivências que eu tive nesses 30 anos de empresas e que eu tenho, é assim, tem algumas coisas que são vitais. E que a gente não pode esquecer que elas existem. Assim como eu dizia, a questão do corpo, da mente, do corpo, do espírito, da alma, né? Então, uma primeira coisa é a cultura financeira. Uma empresa que não tem cultura financeira está fadada ao fracasso. E vejam bem, isso é para empresas e é para pessoas. Se a gente não cuida do nosso dinheiro, de como ele entra, de como ele sai, de como eu realmente faço esse dinheiro girar de uma forma inteligente, eu vou estar fadado ao fracasso. E quando a gente diz cultura financeira, é esquecer a análise de elevador. Hoje subiu a despesa, esse mês a despesa baixou, esse mês as vendas subiram. Subiu, baixou, não é número nenhum. O que me interessa saber é por que eu vendi mais. Por que as minhas vendas realmente melhoraram? O que fez? O que eu fiz de diferente? Ou o que eu preciso fazer de diferente? Quando eu começo a me questionar, eu estou cuidando realmente dessa cultura financeira e não fazendo uma análise de elevador. Subiu, desceu, baixou. E não é isso, aumentou. E não é isso que a gente precisa fazer numa organização. Então, cuidado. É como dizer, eu quero aprender, mas matemática não me interessa. Olha só. Tudo bem que eu não gosto de matemática, mas é fundamental para entender a música, é fundamental para entender o mundo, o espaço, o universo, para entender tudo. Então não adianta dizer, eu não gosto de números, então eu não vou fazer as contas da minha empresa. Eu não vou controlar o dinheiro que entra no meu bolso. Sim. Não adianta, porque aí a gente esconde a cabeça embaixo da terra e isso não é para realmente uma empresa uau, não é para uma empresa que queira ter sucesso na vida. Essa é a primeira coisa, é cultura financeira. Mas tem outras duas coisas que me parecem importantes falar nesse momento. A segunda é a cultura da inovação. E o que é a cultura da inovação? Aí que a gente foca em processos e pessoas. Aí que a gente foca em como faz as coisas e quem faz as coisas dentro da minha empresa. E aí vem toda a questão. Como faço, Cíntia, que sempre surge essa, para ter uma cultura inovadora dentro da minha empresa? Essa é a pergunta. É uma pergunta, né? E não precisa de grandes investimentos, não precisa de ter as melhores tecnologias, não adianta digitalizar toda a empresa se eu não ouço as pessoas. Se eu não tenho uma equipe multidisciplinária que realmente traga coisas novas para dentro da empresa e a gente, através sim de ferramentas, de coisas que estão aí disponíveis, a gente pode usar, abusar delas, porque estão aí e são lindas de trabalhar, mas só elas não resolvem, como também só dar a possibilidade de que as pessoas se manifestem e resolvem. O que se resolve, sim, é uma cultura na inovação. E a cultura, ela só se gera com interações. A cultura só se gera estando junto, construindo junto, fazendo junto, estando ali fazendo. Senão ela não vinga. Então, é isso que a gente precisa estar atento. Cultura da inovação é uma construção coletiva. Precisa estar junto. Precisa, sim, ter um momento para ideias, ter um momento para... sem medo de errar, sem medo de que a coisa vá para um lado que não deve. A gente precisa ter esse espaço, não encontrar culpados para as coisas, mas sim fazer processos colaborativos, integradores, onde todo mundo possa construir junto. E depois sim a gente filtra algumas coisas para chegar. Então primeiro a gente abre, como diz o duplo diamante, né, do Design Thinking, a gente abre a brecha, o leque de possibilidades, e aí quando a gente tem muitas possibilidades, fecha o primeiro diamante para chegar em alguma construção. Depois que tem essa construção, volta a abrir, focado nessa construção, para ter mais insights e logo fecha de novo para ter a proposta finalizada já com protótipo, enfim, do jeito que for, seguindo a metodologia. Mas a empatia é o fundamental, fio condutor do processo. Perfeito. Por quê? Porque cultura de inovação é cultura de gente. E gente pensa, gente toma decisões, gente gosta de desafios, gente gosta de brilho no olho, gosta de fazer acontecer, de jogos, né? De gamificação, sim, gosta de colocar a mão na massa, sim, gosta de realmente se enfrentar ao novo, mas
com alguma certeza também de para onde a gente vai. E isso só dá as equipes que se complementam, as equipes que juntas, cada um sabendo de um assunto, amplia o repertório de forma tal que as conexões sejam cada vez melhores. E um pouco disso que se trata a cultura financeira. E para fechar esse assunto, vamos para o terceiro, que é justamente o foco no cliente. Justamente o enxergar que quando a gente monta uma proposta de valor que tenha força realmente, a gente precisa olhar, bom, qual é a dor que eu estou resolvendo? Eu estou resolvendo qual é a dor? Ela existe de fato? Ou é uma dor que eu estou criando porque no meu imaginário eu quero colocar o meu produto, então eu estou criando uma dor que não existe? Pode até ser, e às vezes isso vinga, mas não é o mais indicado, digamos, o mais assertivo na hora de construir uma proposta. Na hora de construir uma proposta, a gente tem em conta quais são as reais necessidades daquele meu cliente, qual é a dor que eu quero resolver, qual é o perfil daquele cliente. Eu me coloco realmente a pensar nesse cliente, o que ele vê, o que ele sente, o que ele ouve, o que ele sente, o que ele come, o que ele diz, tudo, porque eu quero entendê-lo. Entendendo, eu passo para um segundo momento que é realmente gerenciar ou criar soluções para aqueles problemas, dores, necessidades. Então, o encaixe perfeito da proposta de valor se dá quando eu tenho solucionadores de problemas, eu tenho coisas que reduzem a dor que o cliente sente e que eu tenho uma proposta que, como foco, está ele. É ele que eu estou olhando quando eu criei essa minha proposta. Então, é isso um pouco o que as empresas UAU conseguem fazer. É realmente olhando para esse cliente, otimizar seus processos, fazer que as pessoas tenham essa cultura da inovação na veia e realmente uma cultura financeira que permita organizar a base. Porque sem base, a casa cai. Perfeito, perfeito. E realmente, as 3 dicas servem tanto para quem está começando, quanto para quem já tem alguns anos de trajetória e precisa se reinventar. Colocar o cliente, né, a escuta do cliente e das pessoas também, o cliente interno, no centro das decisões é o que faz a diferença para a gente ser UAU, né? Ser UAU. E aí essa expressão ser UAU é porque realmente o sentimento quando a gente está numa empresa que te permite fazer isso, eu tenho a sorte de estar em empresas que permitem fazer isso. Então, isso me dá uma motivação muito grande de ver que ela, primeiro, as estruturas são muito mais horizontalizadas. Sim. O dono está junto. Eu estive ontem numa reunião onde o dono de uma empresa importante fez o churrasco para todos nós. Sim. Era ele que estava fazendo. E não foi porque ele queria fazer para deixar bonito e sair na foto. Sim. É porque ele sentiu que aquilo era bom. E que aquilo realmente fazia. E quem não gosta de estar numa empresa assim? Quem não gosta de ver que a empresa está gerando condições de interação e integração reais, sim, pessoa a pessoa, sem importar se eu sou o dono, se eu sou o sócio, mas eu estou ali sendo parte do todo e realmente me integrando com os outros. Então, isso é fantástico. Exato. Aí acontece a magia. Exato, aí acontece a magia. Outra experiência muito bacana é a da Jornada UAU, que estamos fazendo aí um trabalho recente e que é muito impressionante a gente ver toda a equipe de colaboradores fazendo teatros e dando risada, né, interagindo numa dinâmica de competição, mas de cooperação e aprendizado que é impressionante, né, que traz todo o cenário do lúdico para dentro das organizações, quebra aquele clima de tensão e é muito bacana, assim, são inúmeras as ideias, iniciativas e possibilidades, gente, para trabalhar esse clima UAU dentro das empresas. E claro, a gente vai ter que conversar sobre isso em mais outros podcasts, né? Mas hoje já ficam aí algumas dicas para quem quer inovar na empresa e trazer essa cultura do UAU, né? Da alegria, do trabalhar com alegria, do oferecer o melhor. E vale a pena, se eu aqui também, já que falasse nessas dicas, dizer para as pessoas e para os empresários, empreendedores, que assim, às vezes a gente não sabe muito bem aonde procurar ajuda. A gente já tem falado disso em outros podcasts, né? Em outros momentos, quando falamos também com o Sebrae, com o Márcio, trocando ideias sobre isso, depois também em outras oportunidades. Mas o que eu vejo, assim, que é interessante, é pensar,
Se eu não sei, o melhor que eu tenho que fazer é ter a humildade de buscar parceiros, de sair, de me abrir a buscar pessoas, de ir lá na universidade, sim, de ir lá na área B, tem gente bacana lá fazendo trabalhos bacanas para realmente encontrar saídas em conjunto. Se a gente perde um pouquinho dessas vezes nossa vaidade, nosso orgulho, não, mas eu sou o cara, a minha empresa é a tal. É aí que a gente começa a perder, porque o grande ganho é estar aberto e adaptado às mudanças. Exato. E as mudanças estão a todo tempo acontecendo. E para cada um acontecendo em ritmos e momentos diferentes. Então, quando a gente se junta, 3, 4, 5, nós vamos conseguir ganhar potencial, potência, poder de realização. Por isso, uma grande dica é: procurem as universidades, procurem os ecossistemas da inovação nos lugares onde vocês atuam, procurem as pessoas, os coworking, as empresas que estão trabalhando aí junto ao governo ou junto às organizações não governamentais também, enfim, a todos os que estão disponíveis para ajudar nas gestões das empresas, das pessoas e da vida como um todo. Então, assim, creio que isso é o que pode fazer a grande diferença. É não estar somente para dentro, sim se conhecer, mas se abrir, se expandir ao novo, ao diferente, às pessoas que estão aí cheias de coisas legais para compartilhar junto com a gente. Perfeito, muito bem. Então esse foi o nosso podcast, Troca Ideias sobre Empresas UOL, e a gente se vê no próximo podcast.